5 minutos aqui no Jornal Gente, nós vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Os ministros prosseguiram o julgamento a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está sendo questionado na Suprema Corte a respeito da sua constitucionalidade, e nós, claro, acompanhamos a votação. Ontem o pronunciamento do presidente da Corte, o ministro Barroso, e depois o voto do ministro André Mendonça, que vai prosseguir no dia de hoje. Há uma questão umbilical ligada a esse caso todo, que é justamente a liberdade de expressão e a possibilidade do cerceamento dessa liberdade de expressão conforme uma decisão que possa ser tomada pela Suprema Corte. Além do fato desse caso estar sendo resolvido por aqueles que não foram eleitos pelo povo, ou seja, são ministros do Supremo que deveriam avaliar essa constitucionalidade e que estão extrapolando a esfera jurídica, como já apontaram alguns juristas, né? Para isso, nós trouxemos aqui para o programa o professor Leonardo Correia, que é advogado pela Universidade da Pensilvânia, sócio da 3C Law, Correia e Conforte Advogados e fundadores, e também presidente da Lexum, que já trouxe um posicionamento muito claro a respeito desse caso. Professor Leonardo Correia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente, bom dia para o senhor. Eu e o Cláudio Humberto estamos atentos aqui, junto com os ouvintes, às suas manifestações a respeito desse caso. Como é que o senhor está acompanhando esse julgamento? Quais são os riscos, as ponderações necessárias que temos a fazer a partir desse julgamento na Suprema Corte? Bom dia. Bom dia, Pedro. Eu fico preocupado com esse caso, né? Porque, na verdade, a gente precisa defender a liberdade de expressão e o judiciário não deveria estar entrando, se miscuindo em atividade do legislativo. O ministro Barroso fez uma ampla declaração no início da sessão, dizendo que o Supremo não estaria legislando, que o caso veio a ele, a Corte, e a Corte necessita se pronunciar sobre os casos que lhes são apresentados. Não há dúvida que a Corte tem que se apresentar, apreciar os casos que são apresentados e analisá-los e decidir. O problema não é esse, o problema é que o Supremo poderia até, vamos dizer por hipótese, dizer que o artigo é inconstitucional. Mas daí para criar uma série de regras com as quais as pessoas vão ter que passar a agir, isso ultrapassa muito o limite da atuação do Poder Judiciário. Eu acho que a gente precisa olhar essa questão toda sob uma ótica dos direitos fundamentais que estão na Constituição. A Constituição defende a liberdade de expressão. Está no artigo 5º. O artigo 5º, que vem com essa Constituição de 88 após de período de ditadura, ela é protegido pelo artigo 60, ou seja, ninguém pode mexer ali, nem o legislador, nem o constituinte pode mexer. Então, por que o Supremo, ao invés de aplicar esses princípios que estão no artigo 5º, resolve enveredar para outro lado? E isso é muito preocupante. Muito bom dia, professor, doutor Leonardo Correia. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu tenho acompanhado o que o senhor escreve habitualmente aí sobre essa situação. São sempre textos muito corajosos e também muito certeiros, né? E o que a gente vê agora, por exemplo, na nota em que a Lexum divulgou sobre esse julgamento de um trecho do Marco Civil da Internet, né, em que o senhor viu ali que o que está em causa não é apenas o devido processo legal atropelado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a própria liberdade dos brasileiros, né, o direito à liberdade de expressão e etc., que é a liberdade em sua essência, a expressão que é utilizada na nota da Lexum. Eu gostaria que o senhor discorresse mais sobre isso, né? Porque as pessoas não parecem ter essa noção. O que parece é um julgamento político para, enfim, para caçar
com C cedilha, os de sempre, né, os opositores do regime, etc. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre a importância que a sociedade precisa atribuir à preservação desse direito fundamental que está lá garantido na Constituição, que é o direito à liberdade de expressão, inclusive. Bom dia, Cláudio. A liberdade de expressão é a base da democracia. Sem liberdade de expressão não tem democracia alguma, né? Porque a democracia pressupõe que o povo vai falar e vai se manifestar e poder debater e chegar às suas conclusões, né? Aliás, eu acho que um ponto que precisa ser esclarecido para a população é o seguinte: o que é democracia? Democracia significa, basicamente, que 51% decide, 49% aceitam a decisão que foi tomada pela maioria. A democracia sozinha, ela não é um fim em si própria. Ela precisa do republicanismo. Ou seja, precisa de uma república que proteja a minoria. E a minoria eu não estou falando em coletividade aqui, eu estou falando no indivíduo. E por que aí entro nessa questão para falar da liberdade de expressão? Porque esses direitos, né, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, o direito à liberdade de expressão, são direitos do indivíduo. Eles não são de um grupo, de uma coletividade qualquer. É de cada um de nós, individualmente, né? E esse direito de poder falar é o direito que permite que o debate alcance a sociedade como um todo, né? Se a gente olhar para trás e pensar na época que houve a República de Weimar na Alemanha e chegou aos horrores do nazismo, um dos fatores que levou aquilo foi justamente o silenciamento de expressões e de palavras e de ideias das quais as pessoas não gostavam ou abominavam. É legítimo abominar, mas ao fazer o silêncio, ao jogar para baixo do tapete, o discurso sai do plano da sociedade, entra no submundo, e no submundo não tem escrutínio de ninguém. Esse é que é o problema aqui. E o problema do julgamento em particular, que o Supremo vem dizendo que não, a gente está tratando aqui da responsabilização das plataformas. Mas o problema todo é o seguinte: se a plataforma passa a ser responsável pelo conteúdo que as pessoas colocaram, significa que ela vai praticar censura. Ela vai receber uma notificação, digamos, de um opositor político e vai retirar o conteúdo automaticamente. Ou seja, a gente está diminuindo a quantidade de discurso disponível para os indivíduos nas redes sociais. É isso que vai ser a consequência final desse resultado se o Supremo seguir esse caminho. O ministro André Mendonça vem fazendo um voto muito bom, muito importante, defendendo a liberdade de expressão. Vamos ver como ele vai até o final. Eu acho até que talvez ele devesse exercer um pouco mais a sua liberdade de expressão e fazer as críticas devidas aos votos dos seus colegas, assim como o juiz Scalia fazia na Suprema Corte americana. Quando se usa o argumento, e nós já ouvimos isso da boca de ministros do Supremo Tribunal Federal, de que os atos de 8 de janeiro estão diretamente ligados ao interesse desse julgamento e a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet só surgiu a partir desse episódio, nós não estamos alterando um dispositivo e reconhecendo algo que não está de acordo com a Constituição, motivados apenas por um interesse, ou seja, estamos julgando um caso em vez de julgar uma tese? Eu acho que é pior. Eu acho que é uma confusão terminológica, né? O Supremo, nesse caso, está começando a confundir ato com expressão, né? Ato é uma coisa, e o 8 de janeiro a gente viu atos violentos, de depredação, que são condenáveis, obviamente, mas daí a concluir que isso seria, como se tem dito, né, um golpe de Estado ou coisa do gênero, eu acho que vai uma diferença muito grande. E tentar fazer um paralelo entre esses atos, que são atos, eu repito, não são declarações, não são opiniões, não são nada disso, são atos. Se a gente chegar e dizer que atos são iguais à expressão, a gente está numa confusão terminológica que eu acho que é pior do que a confusão jurídica, né? Porque não se chegou a um consenso sobre o sentido das palavras. E quando a gente não tem consenso sobre o sentido das palavras, a discussão se torna inócua e impossível de chegar a algum fim.
Professor, é preciso lembrar também que corre meio que paralelamente a esse julgamento, né, uma outra questão aí que é também preocupante, né, que parece até o passo seguinte à progressiva supressão, né, do direito à liberdade de expressão, que é exatamente a punição de eventuais críticas às autoridades que são divulgadas, críticas divulgadas nas redes sociais. Isso está em discussão no legislador Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, mas bom, depois eu trago um outro assunto que também mas esse aqui eu gostaria que o senhor tratasse disso, por favor, porque trata-se inclusive da invasão de competências, né? Sabe, o doutor Leonardo aqui, alguns poucos meses atrás, na mais recente entrevista que nos concedeu, tratávamos aqui com o ministro Gilmar Mendes sobre a questão do marco temporal das terras indígenas, que é outra questão em que o Supremo atropelou o Congresso Nacional, ou, enfim, estava num processo de atropelar o Congresso Nacional. E a gente lembrou, disse, ministro, essa é uma questão que está neste momento sendo discutida e enfim, está sendo deliberada no Congresso Nacional. É um assunto do Congresso Nacional. E a resposta do ministro foi basicamente a seguinte, aliás, a expressão que ele usou: decidam o que decidirem. A decisão final, o que ele quis deixar claro, a decisão final será sempre do Supremo Tribunal Federal. Essas invasões de competência, essa supremacia de um dos poderes sobre os demais, tudo isso me parece que estamos sendo conduzidos a um porto, se é que estamos seguindo para algum porto, né, de absoluta insegurança, né, institucional, jurídica, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse sobre tudo isso, por favor. Vamos por partes, né? Primeiro, quem está exercendo o poder tem que ser sujeito a críticas, né? A Constituição, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás. A Constituição, para mim e para alguns doutrinadores internacionais, ela não é simplesmente um contrato social. Ela é a lei que governa aqueles que nos governam. E se aqueles que nos governam, tanto executivo, legislativo e judiciário, podem entender o sentido das palavras que estão ali na Constituição do jeito que eles acham que deve ser, isso significa que não há lei que os governe, que eles podem fazer o que eles quiserem, né? Infelizmente, o Brasil está num momento, imagino, de uma crise evidente, né, que todos nós estamos observando, e eu acho que essa crise tem raízes no passado. A crise começa no direito brasileiro mais ou menos lá para 2005, 2006, com a ascensão dos movimentos jurídicos do direito civil constitucional e do neoconstitucionalismo, que basicamente são esse ponto que eu estou trazendo a vocês. As palavras passam a não fazer tanto sentido e a gente passa a interpretar os textos legais a partir dos princípios. O que acontece com isso? Se o aplicador da lei pode simplesmente ignorar o texto que foi apresentado pelo legislador e aplicar os princípios e mudar o sentido das palavras, ele pode tudo. Que é o que o ministro, basicamente, uma interpretação que eu estou fazendo da fala do ministro Gilmar Mendes que você mencionou nesse momento. Então, a gente precisa retomar o direito. A gente criou a Lexo, nessa associação que você mencionou sobre a nossa nota e tal, justamente para isso. A gente defende 3 princípios, basicamente. O Estado existe para preservar a liberdade. A separação de poderes é essencial para a nossa Constituição. E a função do juiz é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Então, quando o Supremo está falando o que ele acha que deveria ser, ele não está agindo como deveria um juiz e dentro da estrutura de tripartição dos poderes da República. Ele está indo além. E isso não é uma coisa importante, aliás, é uma coisa perigosa para a República Brasileira.
Eu quero agradecer ao professor Leonardo Correia, que conversou conosco, que trouxe argumentos jurídicos importantes para esse debate a respeito do Marco Civil da Internet, que está sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, num ponto de vista bem diferente daquele que nós temos observado aí em grande parte da mídia, da imprensa. Aqui no Jornal Gente temos, né, essa abertura para também trazer pontos de vista interessantes e que não tem eco por aí. Professor, foi um prazer, viu? Vai voltar com certeza para conversar conosco sobre outros temas aqui ao longo do Jornal Gente. Um grande abraço e um bom dia para o senhor. Bom dia e obrigado pelo convite. Bom dia.